Olá, tá começando o 205º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, voltando ao normal de ritmos e fluxos e volume de notícias, o tsunami pós-WWDC passando. Apple já gerando novas notícias que nem tem muito a ver com a WWDC, né? Tudo voltando ao normal. Exatamente. O foco agora é outro, né? Setembro. Exatamente. Nature's Healing. Agora eu queria começar aqui o episódio trazendo uma coisa que você notou, graças ao seu rolê recente pelos estúdios da Warner, que a Apple também deu um rolê recente pelos estúdios da Warner. Exatamente. Eu percebi isso porque ontem passou um comercial do Apple Watch na Globo. Tá disponível no YouTube. Comercial que destaca a parte de saúde do Apple Watch, os alertas. E bem no finalzinho, assim, durante todo o comercial eu fiquei intrigado, mas no finalzinho aparece, né, o cenário ali, a cidade. Eu falei, cara, eu já passei por esse lugar, onde foi que eu vi esse lugar? Aí eu pensei, eu olhei assim pros predinhos ao redor e falei, não pode ser. Aí eu voltei nas minhas fotos de Los Angeles, tava lá, o comercial da Apple Watch foi gravado nos estúdios da Warner em Los Angeles, numa ruazinha bem específica que eu tinha passado, então aquilo ficou tão na minha cabeça, né, acho que por ter sido uma coisa diferente, assim, que eu bati o olho no comercial e falei, olha só, e realmente foi lá que a Apple gravou, e como eu até fui conversar com o Marcos depois, esses estúdios da Warner, eles meio que são bem coringas, né, eles servem pra tudo. Exato, eles têm umas ruas lá que dependendo do ângulo que você filmar, parece Chicago, parece Seattle, parece Nova York, é tudo bem dinâmico, assim. E aquele quarteirãozinho específico, e que você mandou da foto também, e tem no próprio comercial, tem muita coisa que dá pra ver que foi filmada ali. How I Met Your Mother, por exemplo, é a rua, uma das ruas que aparece o tempo inteiro lá. Tem um episódio de Friends também que o Joey e o Chandler, eles perdem o bebê do Ross lá que sai no ônibus. É naquela rua também, que chega numa esquina ali. Então e tem... Ali pertinho, você deve lembrar que tem um cinema, que é um cinema funcional, uma marquise. Cara, esse negócio aparece em vários lugares, em IAR o tempo inteiro. Até em The Studio, tem uma hora que vai ter um negócio que é lá mesmo, assim. Mas em IAR é engraçado, porque eles estão na rua, aí lá no fundo é como se fosse um cinema. Mas é a marquise deles que funciona, tem estreia de filme lá e etc. É bem engraçado conhecer ali e ir posicionando, às vezes, quando a gente vê, assim, numa série, num filme. É divertido. É muito legal mesmo. Tanto que quando eu tava fazendo o tour lá guiado, o cara falou, a Apple grava vários, né, séries do TV Plus aqui, mas comercial eu não imaginava, então foi uma surpresa ver ali o comercialzinho deles gravado. É até engraçado que esse predinho verde, eu lembrei mais por causa dele, porque esse predinho verde a maioria ali no fundo é fake, né? Mas esse verde é um estúdio mesmo, que a gente consegue entrar, tem as luzes posicionadas em cima, e eles levaram a gente lá dentro. Então, me bateu muito assim, eu falei, caramba, eu entrei nesse lugar antes, e de fato, era ali, né, um cenário de gravação da Warner. Muito legal. Bem legal. Lá não entrei. Tava só naquele kartzinho de golfe, né, que eles vão levando, aqui gravou não sei o que, aqui gravou não sei o que lá, isso aqui é de Gilmore Girls, essas coisas assim. Mas é divertido e reconhecer. E claro que a gente deixa o comercial aqui na descrição pra quem quiser ver. E pra quem for pra Los Angeles, faça esse tour, porque é super legal, vale a pena. Sim. O Rambo, quando ele foi e fez o tour, estavam gravando The Pit. Ele foi descobrir depois que era The Pit também, né? E o próprio Yar também foi gravado lá na Warner. É bem legal, um tour que quem tiver a sorte de estar por lá, vale muito a pena fazer. E vamos lá, começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. Felipe, acabou de indexar as minhas coisas no iPhone, finalmente. Olha só, e pelo jeito você descobriu uma maneira de ver a porcentagem, né, Marcos? Para os super ansiosos que não aguentavam mais ver a mensagem de indexando sem nenhuma indicação. Segredo, foi o Rambo que descobriu. Boa! Mas tá lá no Night 5 Mac uma matéria que explica o passo a passo. E tem, é a primeira vez que eu e muita gente na vida vai abrir o console.app. Então a gente vai descobrir que existe esse aplicativo dentro do Mac. Mas você espeta ali o iPhone, tem que ser com USB, faz uma pesquisa por um termo específico ali, abre o settings, né, o aplicativo de settings no iPhone, e aí tem que estar tá lá na descrição, né, com umas opções ativadas, aí cada vez que rodar um ciclo de atualização
do número do próprio iPhone para saber como é que tá, aparece ali no diagnóstico. Então, não dá pra fazer nada com isso, mas pelo menos dá pra saber o quanto que tá a indexação. E no seu caso aí finalizou tudo, né? Finalizou. Foi engraçado porque quando eu fiz a matéria, o print tá até lá, tava em 50% ainda. Depois de uma semana, eu falei, nossa, vai levar uma eternidade. Quer dizer, vai levar o dobro do tempo, né? Cara, 2 dias depois tava pronto. Então, não sei exatamente qual que é o cálculo, se é aquilo de... Que nem o John Siracusa fala isso às vezes, né? Quando ele tá falando sobre, sei lá, John Siracusa do Accidental Tech Podcast. Você bota um negócio para transferir um arquivo. Ele fica calculando o tempo com base no quanto ele sabe de dados que ele tem que passar. Só que esse não é um volume fixo de dados desde o começo. Às vezes ele vai entendendo os dados conforme vai acontecendo a transferência, varia também a velocidade da transferência, então é por isso que fica 2 horas, 6 minutos, 20 segundos, 4 horas, meia hora, e vai atualizando. Então eu acho que tem alguma coisa disso assim também acontecendo. E pelo que eu notei das pessoas, tinha do feedback das pessoas, e comentário no Twitter também, tinha muita gente em 50%, tinha muita gente em 95%, e algumas outras pessoas em uns números meio quebrados, tipo 61%, acho que o Rambo tava... Não, o Rambo tava em 95%, meu irmão tava em 61%. Então acho que tem uns checkpoints meio fixos também, né? Que ele vai até ali, pá! Ali segue indexando, calcula e transfere. Mas para quem estiver muito ansioso ou ansiosa para saber como é que tá a porcentagem... Tem que ter Mac, mas tem essa gambiarra que dá pra fazer. Eu até testei, que aqui a gente tinha terminado em tudo, mas eu testei pra ver se tinha terminado de verdade ou se era de mentira. Aí eu liguei meu iPhone no Mac, segui o passo a passo e realmente daí não aparece mais nada. Então eu suponho que a indexação terminou mesmo nos meus devices. E aí também a galera, assim, até agora a gente não conseguiu comprovar, mas a galera já foi criando teorias do porquê que demora, porquê que leva tanto tempo. Uma possibilidade que eu até acho bem plausível é que parte dessa indexação envolve, sei lá, por exemplo, baixar os e-mails antigos do seu e-mail do iCloud, que o celular já fez offload, só que daí ele tem que baixar para ler todos esses e-mails depois. Então eu acho que talvez nesse processo envolve baixar coisas muito antigas do iCloud, aí demora mais. Pode ser nesses pontos que enrosca, por exemplo, mas aí é só uma teoria mesmo, a Apple mesmo não deu muitos detalhes de como que funciona. E eu fico curioso também, porque no Beta 1, né, como a gente pôde observar, teve toda essa movimentação em cima da mensagem de indexação. Então, de repente, talvez a própria Apple coloque uma porcentagem num beta futuro, ou esconde a mensagem de vez para ninguém ficar, ai meu Deus, a indexação. Porque a galera foi à loucura mesmo com essa mensagem agora nesse primeiro beta. Sempre aconteceu a indexação. Isso nunca foi um assunto, nunca foi um problema, né? Mas é claro que agora, pelo contexto, dá pra imaginar, né, por que eles fizeram isso. E também dá pra entender por que eles não colocaram a porcentagem, porque eu acho que esse é o caso. Ia ficar travado em 50%, a pessoa achar que deu errado. E o negócio tá lá fazendo, calma. Né? E o que eu ouvi as pessoas comentando, eu ouvi tanto no Upgrade quanto no Accidental Tech Podcast, é que no iOS 26.6, a Apple já vai começar a fazer essa indexação. Eu não sei, porque se existe o papo de que cada vez que você atualiza o sistema, vai indexar de novo, o William Max até falou, eita, será que a hora que sair o segundo beta vai indexar de novo? Talvez. Né? Mas eu não sei se, por exemplo, fazer a primeira reindexação da estrutura nova é um trabalhão, e aí depois, cada vez que for indexar, já tá meio feito. Não sei, mas eu não confirmei com a Apple isso, vou até perguntar depois, mas aparentemente no 26.6, que deve sair talvez hoje, vai ter essa reindexação já, o que é uma boa notícia, eu acho. Pode ser só um mito também, que alguém inventou aí, e tá virando verdade, né? Mas tem essa história. Eu fui atrás, eu não consegui encontrar nada concreto pra confirmar que realmente o 26.6, pelo menos do Beta Talk, ele faz alguma coisa relacionada à indexação. Então não sei de onde exatamente que saiu essa história. Porque o meu primeiro pensamento foi esse, igual você falou, Marcos, a indexação já existe, ela já acontece no Spotlight há muito tempo. E toda vez que sai uma grande atualização do iOS, o sistema todo reindexa. Você pode entrar no Fotos que você vai ver ele reindexando, você pode entrar no seu e-mail que você vai ver ele reindexando. E eu fiquei pensando, vai indexar no 26.6, mas aí a pessoa vai instalar o 27, vai ter que fazer de novo, aí qual é o ponto, né? E é isso que você falando, será que vai ter ele vai conseguir fazer uma parte disso no 26 ou na atualização anterior, e aí as próximas reindexações vão ser menores, vão ser mais rápidas? A gente vai talvez descobrir como isso funciona no próximo beta, que deve sair entre hoje e amanhã, e aí se aparecer de novo a mensagem indexando, é uma certeza de que o sistema tem que fazer isso toda vez que você atualiza, que também não é muito legal,
Mas seria interessante se tivesse uma forma, de fato, do sistema já se preparar para quando sair o 27, as pessoas atualizam e essa indexação leve menos tempo. Porque também, como a gente já falou aqui na fonte, a nova carangueja depende dessa indexação para entender todo o seu contexto, entender seus e-mails, suas mensagens. Então, quanto mais você, né, na verdade, conforme você espera ela terminar a indexação, mais informações ela vai ter sobre você para responder depois. Então, seria bem interessante, mas vamos ver o que vai sair aí com o segundo beta. Dá até pra fazer um argumento de que não é sustentável você ficar fazendo o negócio reindexar o tempo inteiro, porque a energia que você gasta, depois você tem que, né? A quanta água tá custando, esse é o ponto, né? Pra poder fazer isso com todos os iPhones do mundo cada vez que você atualiza. Deveria existir um jeito um pouco mais simplificado de fazer isso. Vamos ver se eles trabalham nisso no futuro, mas ainda é isso que acontece. Vamos ver. E hoje deve sair mesmo, né? O 26.6. Acho que... se bem que ainda tem que sair Release Candidate, né? Não deve sair hoje. Acho que ainda deve rolar mais um RC que não saiu ainda. Então, pode ser porque saiu semana passada, né? Mais um beta do 26.6. Foi. Talvez daí essa semana eles foquem no 27 pra semana que vem soltar o RC do 26. Porque também já deu 2 semanas, né, de WWDC, então Sim. tá na hora de um betinho novo. A expectativa do pessoal era que tivesse saído semana passada mesmo, mas eu não lembrava se do primeiro pro segundo beta tinha 2 semanas. Porque eu sei que tem uma época que é semanal, aí depois era que já tá tudo meio ok, aí começa a ir pra cadência de a cada 2 semanas, né? Mas hoje deve sair beta do 27, sim. Tô contando com isso, inclusive. E você, a gente tá falando sobre a indexação, vai falar sobre a carangueja, isso toca no assunto da carangueja, né? Você escreveu e a gente repercutiu isso rapidinho aqui, não sei se você quer falar um pouco mais a fundo sobre como o silêncio da Apple sobre o HomePod e a Apple TV na WWDC falou volumes. Você escreveu sobre isso na Macworld. Claro, então essa matéria foi justamente para abordar um assunto que até comentamos brevemente aqui na fonte, o fato da Apple não ter falado nada sobre Apple TV nem HomePod nessa WWDC. Não falou nada em nenhum momento, esses produtos não foram mencionados, eles não apareceram. Que geralmente, vez ou outra, a Apple ainda mostra ali algum slide que tem a Apple TV, o HomePod naquela casa fake deles. Nenhuma novidade, né? Não tivemos assim muito destaque porque teria de novo na Apple TV, pro HomePod. E aí a especulação em torno disso é justamente a relação com a nova carangueja que não vai rodar em nenhum desses produtos. Acho que seria até meio estranho a Apple passar uma WWDC boa parte falando de caranguejo, de Apple Intelligence, e aí chega na parte do tvOS e não vai ter nada disso aqui para esses produtos, tá? Eles são velharia, não vão receber. Acho que isso explica boa parte do porquê a Apple não destacou nada de Apple TV e HomePod. E aí eu relembrei também alguns rumores justamente sobre esses 2 produtos, que faz tempo que já tem referência nos códigos, faz tempo que o Gurman está falando que tem uma nova geração prontíssima lá no estoque da Apple, que está só esperando o software novo chegar. Então, muito provavelmente a Apple está esperando o lançamento da versão final da carangueja, do iOS 27, para daí anunciar uma Apple TV com chip mais novo, que daí deve ter Apple Intelligence, um HomePod mais novo, também o HomePad, que também tá, né, rumor aí de HomePad faz tempo. E aí eu também fico me perguntando sobre o HomePod especificamente, isso nem entrou na matéria, mas foi uma curiosidade que veio na minha cabeça depois. Porque assim, a gente já viu que o requisito da nova carangueja, para ela funcionar plenamente, é ter ali um chip com 12 GB de RAM, né, um dos chips mais novos com 12 GB de RAM. E eu me pergunto, com essa crise de RAM, a Apple vai botar 12 GB de RAM num HomePod? Então, eu me pergunto, por exemplo, se talvez eles possam fazer algo igual ao que fizeram no Apple Watch. Que assim, o Apple Watch eles destacaram que vai ter a nova carangueja, mas vai ser quando emparelhado a um iPhone compatível. E eu fico pensando que talvez para o HomePod, né, a solução possa ser usar a Apple TV, por exemplo, como um hub. Você compra a nova Apple TV, que tem o chip A18, sei lá que chip que eles vão colocar, e aí essa Apple TV alimenta a carangueja dos HomePods, porque seria uma solução para a Apple não ter que gastar hardware com uma caixinha de som de $99, né? Então, mas tudo isso agora é especulação da minha cabeça, porque uma hora o HomePod vai ter que ganhar carangueja. Vai ficar feio se não atualizarem, né? Então, a gente sabe que o HomePad deve ter o chip A18 Pro, deve ter 2 GB de RAM para rodar, caranguejar, mas os pequenininhos ninguém sabe, né? Hoje eles rodam com chip de Apple Watch, por exemplo. Então, fico curioso aí para saber o que a Apple tem de estratégia para esses devices de casa, mas provavelmente a gente só vai saber isso
lá pro final do ano, depois que a Apple lançar o iOS 27 com a carangueja nova para todo mundo. Isso é engraçado o contraste, por exemplo, com a Amazon, que acabou de lançar aqui no Brasil a Alexandra Plus. A gente falou sobre isso a fundo porque o Arthur de Vigir foi até o evento em São Paulo da Amazon com o lançamento. Ele está testando que já ganhou acesso ao beta. E claro que são estratégias diferentes entre as duas empresas. Isso é bem óbvio, né? Porque a Amazon quer botar a mesma caixinha na mão de todo mundo para interagir com a Alexa e comprar papel higiênico pela voz, né? O lance da Apple é outro, né? Vender iPhone e vender assinatura da iCloud. Mas ele falou, isso aqui é compatível basicamente com... Assim, eu acho que só uma das caixinhas lançadas aqui no Brasil até hoje que não é compatível. A primeira, sei lá. Então, o lance da Amazon é trazer compatibilidade para muito mesmo. E é tudo na nuvem, né? Não tem um modelo rodando local ali para fazer as coisas. Então é um mic mesmo, um microfone que passa lá para a instância da Alexandra na nuvem e ela faz o que precisa fazer. Então tem essas diferenças. No caso de... Eu também acho que não vai ter HomePod Mini com 12 GB de RAM, né? Com 16 GB de RAM que seja. Nem cabe. E não tem. A gente vai até falar sobre isso em seguida, né? Mas daria para tentar fazer alguma coisa que fosse só baseada na nuvem mesmo, mas aí quebra a estrutura que é hoje em dia já da carangueja nova. Então é mais enrolado do que parece esse assunto, né? Com certeza. Mas curioso para ver esses novos hardwares. E também pensando na galera, tipo eu, que tem um monte de HomePod atual em casa, a impressão no fundo que eu tenho é que esses modelos atuais já eram, né? Que a Apple vai lançar novos, fala, você precisa comprar um novo para ter a carangueja, e esse aqui, paciência, ficou para trás. É uma possibilidade mesmo. Agora, uma outra coisa que, tentando aqui em follow-ups, que já virou assunto e ganhou, não sei exatamente novidades, mas o Gurman trouxe coisas a respeito do iPhone Air 2 que devem acontecer quando ele for anunciado no ano que vem. Então a ideia é, neste ano mesmo, a gente ter os iPhones, ter o dobrável e Pro Max, e no ano que vem a versão normal, junto com o Air 2, junto com uma edição E também, né? O 18E. Isso é que eles chamam de I lá na frente, nos Estados Unidos, não, ok, mas Enfim, no começo do ano que vem, iPhone Air 2, e ele falou que a Apple deve mesmo trazer o que todo mundo espera dessa segunda versão para resolver as reclamações da primeira, que é uma câmera a mais e mais bateria, né? Se tivessem perguntado pra gente, antes da matéria do Gurman, o que viria nesse iPhone Air 2, a gente chutaria algo muito próximo disso. Mas parece que a Apple vai mesmo tentar dar mais uma chance para ele, ver se foi por isso que as pessoas não compraram na mesma medida que os outros todos, ou se é o destino do quarto iPhone da linha é sempre ser o que vai acabar sendo vendas marginais ali para a Apple, que claro que toda empresa gostaria de ter o mesmo tipo de venda, mas na escala de iPhone, o iPhone Air 2 nem aparece, né, nos rankings de mais vendidos. Ele foi o arredondamento de faturamento ali da Apple para essa geração, né? Exato, foi o que já vimos com o iPhone Plus, iPhone Mini, que inclusive cada um deles teve 2 gerações e depois acabou, né? Então, pode ser que o Air 2 seja o último também, se você é fã do iPhone Air, compra porque pode não ter um Air 3. Mas, segundo o Gurman, de fato a Apple está trabalhando no Air 2. Inclusive, ainda me soa muito estranho pensar nesse lançamento dividido. Porque toda vez que sai um report falando do Air 2, por exemplo, a Apple tá começando a pensar no Air 2, eu vou, mas vai lançar em setembro. Não é mais em setembro, né? Agora é pro ano que vem. Então, tá, beleza, faz sentido. Mas segundo o rumor, a Apple vai lançar o Air 2 com uma lente ultra-wide, que o atual ele só tem a lente principal, e também com a bateria maior. Eu acho que é bem desafiador, porque o Air ele é muito fininho. Se você que tá ouvindo ainda não viu o Air, ele é extremamente fino, é um aparelho muito fino. E assim, parece que tudo que tá ali a Apple já fez muita força para fazer encaixar dentro daquele corpo. Então eu me pergunto se eles vão conseguir encaixar mais coisas ali dentro, ou se de repente ele vai ficar assim, meio milímetro mais grosso, que ainda vai ser muito fino, mas não tão fino quanto a Apple divulgou o Air 1, por exemplo, né, para ter uma bateria maior. Claro que daí tem a questão de, o chip mais novo vai gastar menos energia, tudo isso acaba somando ali no pacote, mas uma câmera mesmo não tem jeito, você tem que botar um outro sensor grandão ali do lado, que acaba comendo muito espaço do telefone. Eu não sei se isso vai ser suficiente para resolver o problema do iPhone Air, porque ainda assim, né, vai ter uma bateria maior, mas maior quanto? Porque comparado com os outros iPhones, o Air deixou muito a desejar para muita gente que testou. Então não sei se um pouquinho mais vai resolver o problema de quem não gostou da bateria da primeira geração.
A questão da câmera pode ser que agrade mais pessoas, que muita gente olha para ele e fala, pô, mas né, o negócio custa $1.000 e tem só uma câmera, né? O de 700 tem duas. Talvez isso já ajude ali a equilibrar a balança um pouco, mas ainda assim, somando todo o pacote, pensando em outras coisas que podem não ser resolvidas, por exemplo, o Air só tem um alto-falante, né? Você usa o alto-falante do Air, você percebe que ele não é tão bom quanto o alto-falante dos outros iPhones. O som é mais baixinho, sai só de um lado. Para quem tá acostumado já com os alto-falantes melhores, gera um pouquinho ali de incômodo. Então vamos ver se esse Air 2 resolve. Mas assim, o meu chute é que o iPhone Air vai ser o próximo iPhone Plus, que foi o iPhone Mini, que assim, a Apple até tentou melhorar o que a galera supostamente reclamava, mas que no fundo mesmo, o pessoal vai olhar para a linha e vai falar, tá, esse custa $1.000. Se eu economizar 300, eu pego o mais barato, que faz até mais, só que por menos. Ou eu gasto um pouquinho mais e levo o Pro, que faz muito mais. E aí fica aquele iPhone sobrando ali para um público que é um público muito menor que o dos outros dois, né? Que a galera fala, não, beleza, eu quero um telefone fininho mesmo, não importa quanto ele custa, mas perto, pelo que a gente vê dos números, perto de quem quer economizar e vai para o mais barato, ou quer tudo que tem de melhor e vai para o Pro, é um modelo que fica esquecido e eu acho que deve continuar assim. Não sei se... Eu fiquei pensando se a Apple precisa de uma estratégia, um iPhone Neo, que não é uma ideia original, né? Mas ainda assim que o trabalho de um dos iPhones da linha tem que ser trazer pessoas da concorrência, enquanto os outros é fazer as pessoas que estão na linha atualizarem, né? É tipo série de Netflix, tem que trazer assinante novo. Se ficar só o mesmo pessoal né, vendo a mesma série, eles cancelam e trazem coisa que traz mais gente. Então, eu não sei se o iPhone Air tinha esse papel. Eu acho que não. O E, a linha E, então o 17E, que ele tinha o 16, 17, eles chamam nos Estados Unidos, ele eu acho que faz um pouco desse papel de trazer de quem... É a estratégia dela, de trazer quem é mais sensível ao preço, ou pro ecossistema, ou a pessoa que não vê benefício em atualizar para um modelo full, atualizar para um que vai ser mais barato, mas ainda assim consegue ter as tecnologias novas, acesso ao sistema, mesmo que o sistema ele tenha um acesso bom, né? A Apple mantém bastante. Então não sei se ao invés de ter um Air, teria que ter algo assim, ou se o Neo já é o que seria o 17E, então faz colorido da próxima vez, que os coloridos divertidinhos do Neo fizeram sucesso, mas o hardware fez sucesso, mas é com chip de iPhone. Então, eu não sei. A ideia do Air sempre foi muito boa, mas é engraçado que só não pegou. A ideia de ter ele fininho, bonitinho, é legal, mas eu não sei nem se uma segunda câmera salva ele, sabe? Eu acho que uma coisa é o conceito bonito lá no vídeo, ele girando, fininho, mas na hora de segurar o pessoal quer parrudão mesmo, com tanto de câmera atrás que dê tripofobia, sabe? Tipo os telefones da Samsung que você olha atrás, é tudo furado. Então, ele sei lá, há 10 anos teria sido incrível. Hoje as pessoas olham, eu acho, e falam, legal, é fininho, parabéns, vocês conseguiram, sabe? Eu acho que entra um pouco a percepção de valor mesmo, principalmente aqui, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas são muito sensíveis e gostam de sentir que teu dinheiro tá valendo a pena, né? Então você pensa, não, de novo, cara, esse é caro e ele tem menos coisa que os outros? Melhor não, né? Às vezes a pessoa nem vai usar 3 câmeras, nem vai usar tudo que o Pro tem, mas vê lá o Pro com a câmera grandona, que ele é mais grosso, tem mais bateria, fala, não, vou comprar esse aqui, vai que eu uso, né? Vai que eu preciso dessas coisas. E aí acaba indo para os outros. Até aquela matéria que eu escrevi um tempo atrás para Macworld. O Air é um conceito lindo, né? A ideia do Air é maravilhosa. Mas na prática mesmo, todo mundo já acostumou a ter um celular grandão, que tem bateria boa, e nem todo mundo está disposto a abrir mão disso, por mais legal e bonito que o Air seja. E eu acho que esse é um bom ponto. Na hora que a pessoa vai comprar o telefone, ela tem que ser seduzida pela ideia de quem ela vai ser com esse telefone. Eu vou ser aventureiro. Apple Watch, mesma coisa. Eu vou mergulhar, eu vou escalar o Everest. Não, você vai ficar sentado com a bunda na cadeira, igual você fez com o seu Apple Watch atual, igual você fez com o anterior. Você não pode falar, né? Esse telefone, ele é pra quem tá bom. Não, tem que falar que sua vida vai mudar se você trocar esse negócio, né? E o Air sendo, é suficiente? Eu acho que talvez isso não sustente. Na hora da pessoa lá abrir a carteira, fazer o Pix pra comprar, ela vai comprar o telefone que faça ela sentir que ela vai melhorar a vida, não que ela vai continuar igual, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? Muito bom. Claro que vocês podem contar pra gente também as impressões de vocês a respeito disso em gigahertz.fm/feedback. A seguir, a gente vai falar sobre o inferno ter congelado. Não foi de surpresa, né? Porque o Felipe tinha descoberto já coisas que indicariam que ia chegar, mas chegou.
App Store paralela no Brasil. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar, por exemplo, eles acabaram de lançar os Earplugs Calm, que é um protetor auricular com um filtro acústico. Então vai estar aqui na descrição o link para a Gorilla Shield para vocês verem o que é isso, mas tem também fone de ouvido grandão, tem carregador, tem cabo, tem película, tem capinha, tem adaptador para computador, inclusive, hub, USB, esse tipo de coisa que eu uso aqui bastante. Vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e você vai conseguir 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Valeu e vamos lá. Na última quinta-feira, né? Pontualmente ao meio-dia, entrou em vigor a Apple ter liberado lojas paralelas para iPhone. Ao contrário da Europa, no Brasil é só iPhone, é que nem no Japão. E a Apple tá muito satisfeita, quer dizer, ela não tá feliz que precisou fazer isso, mas tá muito satisfeita com as regras que foram super parecidas com as regras do Japão. Logo de cara a gente já viu a Epic Games e a Coalition for App Fairness falando que não gostaram, porque ainda assim seguem as taxas, etc, etc. A gente vai falar sobre isso no detalhe, mas a partir de agora dá para lojas paralelas instalarem aplicativos no iPhone. A Outstore, já na quinta-feira mesmo, já lançou a loja, então por lá dá para baixar. Na Outstore mesmo não tem tanta coisa, mas o que eles estão fazendo lá é ter um esquema de sources também, que você consegue cadastrar outras fontes paralelas de aplicativos para serem distribuídas por meio ali da Outstore. Também é como acontece no Japão. Engraçado que a Outstore PAL aqui era PAL-M, né? O padrão da TV e da tecnologia, mas lançou, então não dá para fazer o sideloading direto, assim como na Europa também, né? Na Europa você vai lá, acessa o site e baixar o aplicativo. Aqui não. Aqui a distribuição tem que acontecer por meio de uma App Store terceira. Outras vão ainda ser lançadas aqui no Brasil. Eu sei que a Claro aparentemente tá querendo lançar uma loja. Tem uma que tá com embargo, mas vai sair também em breve. Então estão chegando essas lojas. A gente pode ver se vai pegar, se não vai, quero entender do Felipe. A estrutura que a Apple fez de cobrança ficou o seguinte, eu vou pegar minha colinha aqui porque ela é complicada, tá? Para desenvolvedores que seguirem usando o sistema da App Store para distribuir os aplicativos e seguirem usando só o sistema da Apple de fazer compra interna. Vai ter uma taxa de 5% de processamento de pagamento, mais 21% de comissão da App Store, com a chance de reduzir para 10% se fizer parte lá do Small App Developer, Small Business Program, tem um de vídeo também, tem o de mini apps. Então, na prática, para devs que não fizerem nada, caiu de 30% para 26%, para até 26%, né, de 15% a 26% a taxa. Para desenvolvedores que seguirem usando a App Store da Apple e usarem um sistema de compra interna que não seja da Apple, usar um Stripe, por exemplo, tem duas regras aqui. Primeiro, vai ter que necessariamente ainda assim disponibilizar o link de compra da Apple, não pode ter só o link externo. Nesse caso, quando usar o sistema de pagamento externo, não tem os 5% de comissão de compra interna da App Store, mas tem dos 10% aos 21% de comissão da App Store. Os 5 lá são a comissão do processamento de pagamento, né? Para desenvolvedores que, a partir do aplicativo, tiver um link lá para você fazer uma compra por fora do app. Então, você vai estar lá jogando alguma coisinha, compra aqui moedinha. Clica aqui, você vai para o site, compra moedinha no site. Nesse caso, existe uma comissão de 15% que pode baixar para até 10%. Então, cai de 21% para 15%. E para desenvolvedores que distribuírem o aplicativo por fora da App Store, aí vai ter uma comissão de 5%, que vai ter um esquema lá que a Apple vai fazer auditoria junto com a loja que disponibilizar o aplicativo, e aí o app vai ter que pagar isso sobre vendas de serviços e de bens também. Então é chato, complicado, de propósito ser assim, né? Mas essa é a regra do jogo. E você já instalou o Outstore, Felipe? Eu já testei a nova Outstore e vim brincando com alguns aplicativos que são distribuídos por fora. E é o que você falou, né, Marcos? A Outstore mesmo não tem muita coisa, eles trabalham com esse esquema de fontes externas, que daí você consegue encontrar outros aplicativos, e ainda assim são muito poucos aplicativos, não tem realmente muita coisa que dá para você ficar baixando por fora. O que me surpreendeu foi que a Epic Games, depois de encher o saco de todo mundo, até agora não liberou a Epic Games Store aqui no Brasil, pelo menos da última vez que eu tinha olhado,
eu não consegui baixar ela ainda no meu iPhone. Eu fiquei, caramba, né? O Tim Sweeney todo dia lá enchendo o saco e não sei o que lá. E nada, né? Dormiu no ponto aí com essa coisa da liberação no Brasil. E até aproveito para esclarecer já isso, porque eu lembro que assim que o Marcos publicou a matéria lá no 95Mac, que a Apple confirmou também que tinha sido liberada, a galera já, meu Deus, vou baixar o Store, vou baixar Epic Games, vou baixar tudo. E não dava para baixar, justamente porque essa liberação é país por país. Então não é porque a Uhum. AutoStore está disponível lá na Europa que a AutoStore da Europa funciona aqui. Eles têm que ir lá e também virar uma chavinha, justamente porque cada país tem sua regra de comissão, então eles têm que aceitar os termos de novo. Por isso que nem todo aplicativo que está disponível na Europa e no Japão está disponível aqui no Brasil. Tem essa limitação também dos App Marketplaces, que aqui é só assim, não dá para instalar direto do Safari, por exemplo, tem algumas limitações, mas para provar, né, que está disponível, realmente tá. Instalei a AutoStore, baixei alguns aplicativos, né, baixei a versão do Delta que tem lá na AutoStore, baixei alguns outros apps também que tem como você instalar por lá. E é isso, né, assim, funciona. Não sei se vai mudar minha vida e eu acho que, na real, né, a gente sabe que a Apple faz todo o estardalhaço porque ela vai perder dinheiro com isso. Mas na real mesmo, eu acho que se 5% dos usuários de iPhone do Brasil usarem essas lojas alternativas, vai ser muito. Porque Uhum. o que eu observo lá da Europa é que não tem muita adesão, pelo menos, esses app marketplaces. E eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. Tem assim, a Epic Games falou, quando ela publicou a gente, hoje a Apple anunciou políticas anticompetitivas para loja alternativa de aplicativos, esses termos e as junk fees, né, essas taxas de lixo que foram feitas para desincentivar desenvolvedores a lançar aplicativo por fora, e eles vão, né, tentar ainda convencer o CAD a falar que não tem que ser assim, e a Epic assina dizendo que a gente vai seguir trabalhando com policymakers aqui no Brasil e estamos a toda velocidade para trazer a Epic Games Store para usuários de iPhone nos próximos meses. Então, não vai ser uma coisa imediata mesmo. Existem algumas coisas burocráticas que as lojas têm que fazer para disponibilizar uma loja paralela. Uma delas é ou ter uma carta de crédito, e isso eu não recebi uma resposta definitiva, porque na Europa é de $1 milhão, na Europa é de 1 milhão de euros, do Japão é $1 milhão, aqui deve ser equivalente a $1 milhão mesmo, então a loja tem que ter esse crédito, basicamente, para poder mostrar que tem lastro e estrutura para lidar com coisas que vão estar ligadas a processar pagamento, fazer reembolso. Aliás, de reembolso já falou uma coisa também. Ou então, o desenvolvedor que quer lançar essa loja paralela, ele tem que ter pelo menos 2 anos de um bom histórico na App Store. Então não precisa necessariamente ter essa carta de crédito, dá para de outras formas você disponibilizar na App Store. E para ter a loja paralela, a Apple falou, a gente não vai conseguir lidar com nada que tenha a ver com assinatura, com reembolso, com pagamento. Isso vai ficar a cargo do dev e vocês resolvem com ele se der algum tipo de problema. Então, esse é um dos pontos que ela fala, por que ainda assim manter as compras na App Store é o melhor jeito para todo mundo envolvido, é o que a Apple diz, né? Aqui no Brasil, uma das regras que eles fizeram um acordo com o CAD é que os apps ainda têm que seguir as restrições de idade. Então, tem lá controle parental e coisa assim, mesmo para app instalado por fora da App Store, porque mesmo a app por fora da App Store segue umas APIs que a Apple tem para iPhone, né? Acho que chama Storefront Kit, esse que os apps usam para poder lançar, disponibilizar e ser compatível com o iOS, né? Por isso que até que não dá para você baixar da web, é uma coisa que usa APIs mesmo da Apple, mesmo sendo uma loja externa. Então existe isso e tem ainda o lance de notarização, que é o jeito que a Apple tem de revogar o aplicativo poder abrir e funcionar no iPhone, mesmo não tendo a revisão de aplicativos. Revisão de app é ver se está de acordo com as regras da App Store, esse tipo de coisa. O que a Apple vai fazer nesse caso é, primeiro, ver se o app entrega o que ele promete. Isso não vai ser aquela revisão bem na minúcia que ela faz com aplicativos, mas é olhar o app e falar, o app fala que é disso, ele é disso mesmo, né? E só. E ver se não tem nenhum tipo de malware, desse tipo de coisa, né? Pra ficar lá espionando teclado, né? Roubar senha, roubar Pix, né? Então isso ainda vai ficar a descrição da Apple poder dizer que pode ou não, mas de resto, até app de nudez, por exemplo, né? Na Europa, acho que foi na Europa que a Apple teve que aceitar o lançamento de um app de nudez como uma coisa absurda, né? Então eles até como, as crianças vão poder ter acesso a isso, né? Não vão, porque tem a restrição de idade, né? Mas eles ficaram
insistindo, né, no ponto ruim de estar aberto assim, não estar sujeito às regras todas da App Store. Junto da Epic Games, teve essa coalizão pela justiça por aplicativos, que a Epic também é uma das fundadoras, mas tem Basecamp, Deezer, Match Group, né, que faz Tinder e todos os outros, Proton, Spotify. E eles também falaram que essas regras aqui não mudam nada, porque ainda assim devs vão ter que pagar taxas proibitivas e que nesse caso é até pior essa taxa reduzida, porque ainda tem processamento de cartão e etc, etc. No fim das contas vão pagar igual ou mais e ter mais trabalho e ter que lidar com coisas que hoje em dia é a Apple que lida. E a Apple fala, mas tá acordado com o CAD. E foi assim que ficou, então vai ser assim. Então, nesse momento, é isso. Acho que por enquanto ainda só tá mesmo disponível a Outstore. Era para ter lançado na hora, virado a chavinha na hora, assim. Mas aí faltava, ficou e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Até ajudei eles um pouquinho. Para funcionar no Brasil, você tem que estar geograficamente no país. Por exemplo, se você é brasileiro, você usa sua conta da Apple do Brasil, viajou para a Argentina. Os apps que estão instalados vão continuar funcionando, mas você não consegue usar a Outstore lá. Você tem que estar na fronteira. Então, nas cataratas, talvez você não consiga. Porque é uma coisa que é mesmo limitada por localização. Então, eles não conseguiam testar se estava disponível aqui. E aí, conseguiu? Eu falei, segue fora, segue fora. Foi entrar mesmo no ar, era umas 8h30, 9 da noite que começou a distribuir aqui, e ainda tinha gente que tentava acessar, não conseguia baixar, né? Tinha todo o lance de propagação. Mas tá aí, vamos ver se as pessoas de fato usam, né? Vamos ver na prática, mas é isso, conforme a gente já viu na Europa, e não é nenhuma surpresa, porque quando fala sideloading, a galera pensa que é o sideloading que tem no Android, que é você baixar qualquer APK e sair instalando, e não, tem que ter ainda algumas regrinhas, tem a questão da notarização que o Marcos falou, então não é qualquer coisa que dá para instalar. O que a Apple está permitindo é isso. É que os desenvolvedores façam apps que fogem das regras da App Store, das guidelines da App Store, né? Então tem ali algumas categorias que a Apple não deixa, mas que vão poder estar disponíveis através dos marketplaces. Mas ainda assim tem que usar as frameworks nativas do iOS, tem que respeitar todas essas para garantir a segurança do sistema. O app ainda roda em sandbox, então ele não consegue furar o esquema de segurança, o que é até engraçado, né? Porque a Apple mesmo fala que, meu Deus, vai encher de vírus o telefone de quem baixar o marketplace, sendo que todos os apps dos marketplaces rodam no mesmo sandbox que todos os apps que não, né, que vêm ali da App Store. Então tem essa questão também, tem ali um certo esquema de segurança para garantir que a coisa funcione mais ou menos como funciona na App Store. Claro que daí é isso, a Apple fica menos em cima, mas ela ainda fica em cima, ainda tem regras, os apps não podem usar APIs privadas, não vai sair um jailbreak num app marketplace, por exemplo, né? Até pode sair assim, como a gente já viu anos atrás, que às vezes pintava uma ferramenta de jailbreak na App Store que a Apple deixou passar sem querer, mas não vai ser uma grande festa, vai ser bem limitado, e até por isso eu acho que os app marketplaces vão ficar uma coisa meio nichada, assim, realmente para quem, eu quero muito baixar o emulador X que não tem na App Store, aí tem lá a Outstore que tem o emulador, tem uns aplicativos de streaming que também eu vi que já saiu, aplicativos de torrent que eu sei que tem na Outstore também. Mas tirando isso, a galera, o usuário comum, eu acho que dificilmente vai ficar procurando loja de app alternativo e vai continuar usando da App Store mesmo. Eu tô curioso pra ver a reação das pessoas. Assim, tem gente mal informada. Essas lojas é tudo pra loja de pobre. Fala, tá, meu Deus do céu, né? Mas pras pessoas comuns, normais, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a reação e a adoção. Eu acho mesmo que ela vai ser baixa, também tô com o Felipe, que vai ser uma porcentagem muito pequena, que vai saber que dá pra fazer, sabe, assim, né? Mamãe e vovó, vão seguir usando como e não vejo isso mudando, né? Tem uma coisa também que a Apple insistiu bastante, que é o seguinte, né? Que ela fala que, acho que são 86% dos desenvolvedores não pagam nada pra Apple, que tem loja no Brasil, não pagam nada, então esses 14% são os que cairiam dessas taxas novas, para essa galera vai ter essa redução, né? Então, ela, na medida do possível, colocou isso como uma boa notícia para todos os envolvidos, né? A parte de notarização, ela já usou isso para impedir aplicativos lá fora. Teve um, inclusive, que eu acho que era de virtualização de sistema, era uma coisa assim. Isso. De você rodar versões antigas de macOS, de OS X, e ela tirou do ar falando que não podia porque usava nomes registrados da Apple. E todo mundo olhou e falou, tá, você tá achando uma tecnicalidade aí, porque você não quer que esse app esteja disponível, você fingiu que esse é o problema, mas não é muito por aí.
Eu não lembro, teve algum outro caso também que ela já tirou, né, revogou a licença, a notarização, que é tipo a assinatura de reconhecimento de cartório de firma, né? Notarizar é exatamente isso. Mas eu já vi ela fazer, não é comum, mas já aconteceu. Bom, digam pra gente se vocês já instalaram. Agora que tem esses horários, falaram, acho que eu não vou usar. Que é tipo assim, quando não tinha carangueja no Mac, né? A gente pediu, a hora que chegou, falou, putz, quer saber? Legal, empolgante. É isso, agora né? que ela funciona, né? Exato. Né? Mas digam pra gente o que vocês acharam, reação a isso. Foi muito legal acompanhar isso ao longo dos dias. E na semana passada, aqui seguindo para o próximo assunto, o Tim Cook anunciou, já deu o recado, os preços dos produtos da Apple vão aumentar. Quando? Ninguém sabe. Pode ser que hoje ela corrija a tabela, pode ser que isso seja para futuros lançamentos, ninguém sabe. Mas ele falou que, infelizmente, é inevitável ela aumentar os preços. Isso foi numa entrevista para o Wall Street Journal e ele comentou que a gente está fazendo tudo que a gente pode para mitigar o aumento enorme que está sendo repassado para a Apple, quer dizer, passado para a Apple de memória, tem memória RAM e também de armazenamento, né? Tem o NAND e a DRAM, né? Então, eles têm tentado ao máximo impedir que isso chegue aos consumidores, o aumento, mas a situação ficou insustentável. Esse assunto está desde o ano passado rolando e todos os analistas diziam o seguinte, a Apple, por enquanto, está segura, porque ela faz acordos de muito longo prazo com o fornecedor de peças, de qualquer tipo de coisa que entram, componentes. Então, enquanto os outros fabricantes fazem acordos mais curtos, que renova a cada, vou chutar, 3 meses, a Apple tem de, 6 meses, 1 ano, 2 anos, justamente para se precaver de situações como essa. Mas estamos aqui na metade do ano, não melhorou a falta de RAM, porque servidor, de IA e etc, etc. E ela já vinha falando nos resultados financeiros também, né? Falou no começo do ano, a gente nos próximos 3 meses tá beleza, aí vamos ver, tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar mitigar isso. Aí chegou na divulgação mais recente, o Tim Cook falou, vai chegar a hora, se a coisa não melhorar, a gente vai ter sim que ver o que a gente faz ao longo desse caminho, né? Ela já foi se mexendo, foi tirando disponibilidade de produto, matou o Mac Pro, tinha a opção de Mac Mini que você não conseguia comprar, foi tirando as mais caras, as mais baratas ficavam com 6 meses de entrega. Ela foi tentando equilibrar isso, né? Junto disso, teve o lance do próprio lançamento do MacBook Neo, que aí estava falando chip também, né? Que ela já colocou lá para fazer chip novo também. Aí ele falou o seguinte, a demanda está maior do que a Apple consegue fazer, e ele falou que os Memory Guys, é uma coisa que o Steve Jobs costumava falar, né? Assim, do jeito de falar assim, os Memory Guys estão passando esse aumento gigantesco pra gente, a gente precisa que os... E aí tem uma coisa interessante. A gente definitivamente precisa que o preço da memória e o fornecimento dessa memória volte para níveis razoáveis para produtos de consumidores. É isso que a gente precisa. E depois ele falou o seguinte, que todas as ideias precisam estar em discussão, precisa estar on the table. A gente tem que olhar para toda a cadeia de suprimentos. Toda a cadeia de suprimentos. Por quê? Porque tem empresa chinesa que não pode fornecer para os Estados Unidos por conta de embargo comercial, controle de exportação, está na lista de entidades, que é uma lista que o governo americano tem de não poder fornecer peça, coisa assim. E a minha leitura, que algumas pessoas já fizeram, é que isso foi um recado... Essa entrevista foi um recado para Washington. Não foi necessariamente para consumidores e nem para os investidores. Foi Trump, ajuda aqui. A gente te ajudou, deu um troféuzinho, sua vez. Essa é uma leitura que eu acho bastante possível. Mesmo porque o preço não aumentou ainda, foi uma ameaça, né? Mas a situação, o que ele falou... Foi isso. Qual a sua leitura, Felipe? Exatamente. Pode ter sido um recado direto ali para Washington. Tem essa questão de empresas chinesas embargadas. Então, se tem mais fornecedores, dá para negociar preços melhores, dá para segurar um pouco mais o preço. Realmente não chega como uma surpresa, porque nós já vimos todo o mercado aumentando preços. Desde fabricantes de console, né, Nintendo, Microsoft subiu preços. Aí a gente viu a Samsung recentemente, né, aumentando o preço dos Galaxy lá fora. Então, assim, era só uma questão de quando que a Apple ia fazer isso. Eu achava que eles iam aumentar os preços em setembro, com os lançamentos, novos iPhones, chega mais caro. Mas pro Tim Cook ter dado esse recado, por mais que tenha o lado político, para ele ter falado disso agora, em junho, a sensação é de que o aumento é iminente. De que não deram data, mas que pode chegar antes de setembro, que talvez a Apple não vai conseguir esperar até setembro para reajustar o preço das coisas. E o recado já foi também, né, uma preparação ali para, gente, vai subir, a gente tentou fazer o que deu, agora
o negócio vai ficar mais caro e pode ser que logo mais, não sabemos quando, mas que logo mais eles comecem a reajustar ali o preço de alguns produtos para cima. Também não falou quanto vai ficar mais caro, mas é isso. Com a situação atual, com tudo ficando mais caro, não é uma surpresa. Alguma hora isso ia acontecer. Agora resta saber quando, quanto vai subir e o que pode ser feito para tentar segurar alguns produtos chave para a Apple, né? Por exemplo, a gente já falou várias vezes do preço do MacBook Neo, que ela sempre destacou que o grande destaque dele é custar $599 lá fora. E fica, tá, será que a Apple vai conseguir segurar o preço desse? Será que todos vão subir? Será que alguns modelos específicos vão subir? Quais técnicas a Apple pode fazer para contornar essa situação agora, né? E assim, só para vocês terem uma ideia, para quem está meio por fora dessa questão do aumento de RAM e SSD, eu estava fazendo algumas pesquisas e assim, o preço da RAM ficou até 300% mais caro, se a gente comparar com um ano atrás. Então é um aumento muito significativo, usando ali, até fui atrás, que sempre toda vez que lança um iPhone novo, sai aquelas tabelas de quanto a Apple paga por cada componente. A RAM do iPhone 17 Pro, ela custava ali mais ou menos $20 para a Apple. Se a gente considerar esses aumentos de quase 300%, a gente está falando que a Apple vai passar a pagar $70 na RAM do 18 Pro. Então, aumento de quase $100. Então, é isso. Dá para esperar que o iPhone 18 Pro vai custar pelo menos em $100 mais caro para compensar esse aumento de RAM, e sem contar outras coisas também subiram, né? O SSD, o flash, a memória flash NAND que o Marcos mencionou também. Então aí, segundo, né, o próprio Wall Street Journal, daí foi uma especulação deles, né, não foi algo que o Tim Cook falou, mas eles acreditam que assim, para a Apple compensar tudo que ela vai, todos os aumentos de custos que ela teve, o iPhone ou a maioria dos produtos, eles teriam que ficar pelo menos uns $200 mais caro do que eles custam hoje para compensar todo esse aumento de RAM e SSD. Então hoje, o iPhone 17 Pro que começa em $1.100, pode ser que ele comece em o 18 Pro, né? Pode ser que o 18 Pro comece em 1.300. Então, é um aumento muito significativo. E isso que a gente já vinha falando, né? Do Ultra, do dobrável, que já ia custar $2.000, talvez custe até mais caro, por exemplo. Então, vai pesar muito no bolso das pessoas, vai pesar no bolso de quem troca de celular. É inegável que isso vai afastar mais pessoas, né, da troca de aparelho no final do ano. Então até por isso também que a Apple com certeza vai correr atrás do Trump para ver se tem algum jeito de reduzir taxa, de no imposto, de liberar empresas que hoje não podem fornecer para os Estados Unidos, porque a situação vai ficar bem puxada. E se vai ficar puxada lá fora, vai ficar puxada aqui para a gente também. Eu até fiz o cálculo aqui de proporção, pegando ali o preço de $1.100 versus o preço de R$11.500, que é o que o modelo base do iPhone 17 Pro custa aqui no Brasil. Se a gente passa esse valor para $1.300 lá fora, dá para esperar um iPhone de R$13.500 aqui no Brasil. E isso é a partir de, né? Estamos falando do modelo base. E aí eu fico pensando em algumas soluções que a Apple poderia ter, que é, de novo, tentar segurar o preço dos modelos mais baratos, né, do modelo não Pro, e repassar esse custo mais dos modelos mais caros. Ou até, por exemplo, é algo que ela meio que fez com o Mac Mini. Cortou o modelo base e falou, o base agora é esse que custa mais caro. Pode ser que, sei lá, o iPhone de 256 GB suma e ela fala, agora quem quiser compra o de 512 que custa $1.400, né? Paciência. São algumas opções que ela tem para mitigar, para não falar que tá só aumentando. A gente aumentou o preço, mas também tá vindo com mais armazenamento, né? Para compensar ali o aumento, fazer uma graça assim. Mas no fim das contas é isso. Vai ficar tudo mais caro. Agora é oficial, assim, confirmado pelo próprio Tim Cook que vai ficar mais caro. Então, para quem tá se planejando aí para comprar aparelho novo final do ano, pensa se não vale a pena comprar o atual mesmo, numa promoção bacana, porque a essa altura a gente só está esperando mesmo a virada de chave no site da Apple com a revelação, o chá revelação de novos preços. E é uma situação complicada porque a Apple sabe que a partir do segundo em que ela faz esse anúncio, algumas pessoas vão comprar agora. Tava pensando, daqui a... Não, já compra agora para não ter que pagar mais. Isso aumenta a demanda para um negócio que não tem. Então esgota mais rápido ainda e com isso você tem que aumentar mais cedo ainda o preço, né? Então é uma profecia que se completa meio sozinha a fazer isso. E teve... A primeira reação das pessoas foi, a Apple vai fazer isso quando saírem os iPhones novos, mas para não ser o John Turnus que vai fazer esse anúncio, para parecer que foi ele que mandou aumentar o preço, o Tim Cook já tá acostumado
A engolir crítica mesmo, bota ele que já tá de saída e tudo bem, né? O pessoal xingar por causa disso não é nada perto de tudo que ele recebeu de xingamento nos últimos anos. Então botou ele pra fazer. Mas eu tô cada vez mais convencido de que esse aumento deve sim chegar antes da atualização de hardwares, porque sim, não tem por que avisar isso agora se o negócio vai aumentar em setembro o preço, né? Então acho que isso vai acontecer mais cedo do que mais tarde. É claro que a Apple poderia muito bem fazer o que a gente sabe que ela não quer fazer, que é seguir comendo a margem dela. A gente vê nos relatórios fiscais, ela tem mais de 50% de margem de lucro em cima de tudo. Isso entra software e hardware. Margem de lucro de serviço, ela é muito maior, óbvio, do que a margem de lucro de hardware. Então, o Apple Music, por exemplo, a margem é muito maior do que de AirTag, né? Quer dizer, AirTag é boa, mas vocês entenderam, né? Então, ela tenta manter aí a média dela de mais de 50% de lucro. Ela poderia muito bem comer isso, mas aí sim ela seria muito pesadamente penalizada pelos investidores. E foi interessante porque depois que rolou esse anúncio, as ações da Apple subiram um pouquinho, mas subiram, né? Então elas não caíram, acho que esse é o ponto principal, né? Elas vinham caindo aí no último mês e deu uma estabilizada e voltou a subir. Tudo bem que tem coisa externa aí do mercado inteiro, porque tem lá o negócio do Irã e a confusão toda, as confusões todas, né? Plural, que rolam no mundo, isso interfere um pouquinho, mas ainda assim, a impressão que deu é que os investidores falaram, então tá, agora não só fico tranquilo, porque o meu tá garantido, mas a Apple tem um plano para lidar com isso, porque eles não gostam mais de indecisão do que de qualquer outra coisa, né? Então, se eles fizeram isso agora e falaram, a gente segurou até onde deu, acho que foi um pedido de socorro velado ali para Washington para falar, para ameaçar subir os preços, na verdade, caso Washington não faça nada, né? E claro que eles devem ter também um lobbying fazendo o outro pedaço disso com o pessoal em Washington mesmo ali, falando com congressista e etc, e até lá para chegar no Salão Oval e falar, são duas empresas chinesas, são duas siglas, eu não lembro aqui as siglas, mas que não podem, quer dizer, elas até podem, mas tem um monte de restrição, acaba ficando imprático de fornecer componente para empresas americanas e elas não podem receber componentes de empresas americanas. Processador, por exemplo. Ou tecnologia, até software não pode usar. Então como é que faz o maquinário funcionar para poder gerar o chip para mandar para os Estados Unidos? Então é mais complicado do que só não poder botar no container e mandar para lá, sabe? Então acho que eles estão, né, o Tim Cook falar aqui, eu acho que tudo tem que estar na mesa de discussão. E a gente tem que olhar para toda a cadeia de suprimentos. É óbvio que eu estava falando disso, né? Vamos ver se surte efeito e gera frutos, né? E é engraçado isso do Tim Cook como o mensageiro do mal nos seus últimos dias como CEO, né? Porque acho que já começou na WWDC, né? Tipo, é o Tim Cook que matou todos os Apple Watches velhos e os iPhones, os iPads antigos. Aí agora é o Tim Cook que tá anunciando aumento de preço. Vão botar todas as notícias ruins que tiverem que dar, vão anunciar aí agora em junho, agosto. Porque daí em setembro, né, John Thanos, o cara tem que chegar com a imagem limpa, né? Então, talvez até foi isso mesmo, né? Tipo, não vamos anunciar com o iPhone, que vai ficar meio feio, né? Chegar o novo CEO e já meter um aumento de preço. Deixa o Tim Cook anunciar aqui que vai ficar mais caro. E a Apple pode fazer isso faseado também, né? Não vai, talvez não quer dizer que semana que vem todos os produtos estão $200 mais caro. Pode ser que, primeiro aumenta o iPad, agora o Mac fica mais caro, aí segura o iPhone para setembro mesmo. Pode ser alguma coisa mais assim. Mas é isso, a essa altura é totalmente inevitável, tá mais que confirmado, é só a gente esperar mesmo para ver como que esses aumentos vão impactar no preço final ali dos produtos. Sim. Sabe o que é pior? Se não aumentar, as pessoas ficam tão felizes de pagar $2.500 por um dobrável, porque poderia ser pior, sabe? É um bom jeito também de fazer isso. E claro que dá para equilibrar entre países, né? Não precisa necessariamente aumentar proporcionalmente em todos os países. Dos que ela sabe que o Brasil, quer dizer, o Brasil ela esquece, já perdeu por WO, né? Vai ser caro mesmo. Mas na Índia, por exemplo, que é o mercado de maior crescimento, ela pode aumentar menos e compensar nos Estados Unidos e em países mais ricos. Então dá para fazer isso. Não precisa ser só aumentar um dólar lá, aumentar R$5 aqui e etc, né? Pode ser um jeito também, né? E do Tim Cook também, né, de fazer uma saída limpa pro John Turnus é a mesma coisa de executivos, né? Teve aquele bando de demissão no ano passado, ou esse ano, comecinho do ano, sei lá, né? Todo mundo saindo, anunciando aposentadoria e tal, beleza. Pronto, parou, acabou. Ok, Tim Cook anuncia que não vai ser mais CEO, agora vai ser John Turnus. E beleza. A gente viu só um ou outro aí achar ruim como é que ficou, porque estava fora do loop, mas deu uma acalmada essa história, né?
E para finalizar o episódio, falando justamente do John Turnus, nesse fim de semana, o Mark Gurman comentou que o John Turnus quer voltar a dar mais ênfase, que a Apple dê mais ênfase para a área de design. Fiquei muito feliz com essa história. O texto mais lido no Mac Magazine, quando escrevia para eles, era que o design da Apple está morto. E o recap que ele fez, que o Mark Gurman fez na Bloomberg, foi basicamente... Bom, os fatos são os mesmos, né? Mas eu concluí que precisava melhorar. Ele fez esse recap também, dizendo por que vai melhorar. E que o Turnus falou, a gente sempre foi símbolo de referência de design industrial, design de hardware. Eu pretendo continuar isso. Essa é a frase dele. Dá para interpretar de dois jeitos. Eu pretendo retomar isso, mas sem falar retomar, porque aí seria uma crítica ao Tim Cook. Ou ele falar que, a gente tá mandando bem, então vamos continuar mandando bem. Para mim, de criatividade, eu não acho que estão mandando bem. Todo hardware é lindão. Sim, todo hardware é bacana, funciona direito, que também isso entra em design industrial. Mas tá chato, tá? É o mesmo iPhone todo ano, é o mesmo Mac todo ano, né? Você olha e o exemplo que eu escrevi no Mac Magazine, que é muito emblemático pra mim, são os Macs, os designs todos de Mac na época de Mac G3, G4, sim. Fez um sucesso, a galera adorou, beleza, trocou, no seguinte é outra coisa. Vamos lá, criatividade, né? Pode errar? Pode. Foi assim que saiu o Mac Cubo, lá, que craquelava e tinha aquela falha horrorosa de design que, pra você desligar ele era meio por sensor de proximidade, e ficava do lado da entrada de CD. Então, se ia botar o CD, você desligava o computador porque estava perto do sensor. Isso acontecia. Então, há falhas e falhas, né? Mas eu fiquei bem satisfeito de ver esse sendo um assunto, sabe? Uma preocupação. Exatamente. E dá a entender que realmente, como a gente já escutou várias outras vezes, o John Turnus é um cara mais de hardware. O próprio Gurman fala isso na reportagem dele, que o Turnus, ele gosta de estar mais envolvido nos projetos do que o Tim Cook, por exemplo, que já deixou muito claro que não se envolve em decisão nenhuma, né? Assim, ele deixa a galera fazer tudo e no final ele dá o veredito se é isso ou não, mas ele não costuma definir ali coisas de design, de hardware, ele vê tudo mais de longe e mais do ponto financeiro. O John Turnus já é um cara que entende mais do hardware, gosta de dar mais pitacos ali pelo que a gente entendeu, então isso pode ser uma coisa boa. Acho que isso tá faltando na Apple dos últimos tempos mesmo, porque justamente a gente vem vendo muito essa reciclagem de design, né? Tudo é muito parecido, muito igual, muda só uma coisinha ou outra, então... até agora, acho que os últimos produtos a gente vê, pelo que a gente sabe, algumas coisas já tem influência dele, né? O MacBook Neo, por exemplo, que por mais que tenha uma carinha de MacBook, a gente sabe que a Apple diz que ele foi refeito ali, foi criado do zero, ele não foi um MacBook que já estava pronto, a Apple refez, eles fizeram tudo do zero e parece que o John Turnus teve uma participação ali no design do Neo. O próprio iPhone, né, o 17 já teve uma mudança ali um pouco no design do que a gente já estava acostumado, agora vem o Ultra também, que inclusive o John Turnus que vai apresentar, a primeira apresentação dele como CEO. Então, a nossa expectativa, pelo menos a minha expectativa é de que vem bons ares aí, vem uma nova era no design da Apple, no comando do John Turnus, e essa reportagem do Gurman deixa isso claro, né, que ele realmente tem essa ideia de resgatar essa importância do design dentro da Apple. Outra coisa que é interessante que a matéria resgata é como que o design foi se perdendo lá dentro. O Johnny Ive foi se afastando até sair de vez. Aí os substitutos do Ive também foram saindo, foram indo atrás do Ive, inclusive. E hoje a Apple não tem mais um design tão forte, né? Antes o design ele estava ali no nível de executivo e agora o design é só mais um time que responde a outro, e que, né, o próprio Gurman também comenta, né, que muitas vezes o engenheiro chega lá e fala, eu preciso que você faz isso, e o design vai lá e faz, né? Não é mais aquela coisa tão colaborativa que existia na Apple de antigamente. Então, me empolga para ver o que vai rolar no futuro. Acho que algumas coisas, né, um dedinho ou outro ali do John Turnus nós já vemos em produtos recentes, até nessa foto do 95 Mac, né, tem a fotinha lá do John Turnus com o Mac Mini. Eu acho que esse Mac Mini, eu lembro quando eu vi a apresentação, eu falei, cara, isso é uma coisa muito Apple, né? Esse Mac Mini pequenininho, redesenhado, é isso que faz falta na Apple, né? Fazer essas coisas diferentes. Então, me empolga, só não empolga tanto porque agora eu sei que vai custar mais caro, né? Mas ainda assim me empolga um pouco. E você falou de ser mais colaborativo da Apple de antigamente, na verdade existia muita crítica ao oposto e tensões internas por causa do oposto. Chegava o pessoal de design e falava, engenheiros,
faz isso aqui caber aqui dentro. Eles falavam, não dá. Aí o Jobs falava, se vira. E era isso, né? Então, a crítica era justamente que o pessoal de design inventava uma coisa que não dava pra fazer, aí o pessoal de engenharia tinha que se virar e acabava fazendo dar certo, acabava fazendo funcionar, e é assim que os produtos eram criados, né? Mas dava certo. Mas funcionava. No fim das contas, lá dava certo. Não dá, até dá, né? E que agora virou mesmo o oposto. E não só o oposto. Isso de o design da Apple ir morrendo por WO também foi verdade de que acabou saindo toda essa parte de liderança, como o Felipe foi trazendo aqui. E, assim, design ficou a cargo do John Williams. Não, Williams não. Como é que chama? Jeff Williams. John Williams é o compositor de Star Wars. O Jeff Williams. Poderia muito... Se fosse Tim Williams, teria sido melhor, né? Que era o cara de operações. A hora que ele foi sair, passaram pro Tim Cook. Cara, você viu o Tim Cook liderando o design? Que coisa, assim, é tipo eu liderar as finanças da Apple. Não faz sentido. Mas tava lá, porque não tinha ninguém pra assumir, né? E tinha isso também de que chegavam com 2 opções. O Tim Cook não é um cara que decide. Ele fala, e é famoso isso lá dentro, ele fala, não me traz problema. Que ele fala isso pros subordinados, resolve. E aí chegavam com 2 opções lá de alguma coisa pra fazer, ele não resolvia, uma coisa meio Jack Dorsey, assim, né? E diz que o John Turnus não, ele fala, ó, acho que é assim agora, faz esse. Aí tem que fazer esse. Então, que ele ser um cara mais decisivo nesse ponto vai ser diferente, né? O Tim Cook, assim, a Apple cresceu muito sob o Tim Cook, mas teve coisas que deu uma estacionada. Design foi uma delas, o MacBook. Eu sei que não dá pra inventar muito em cima do MacBook, né? É uma tela com um teclado, vai ser retangular, não vai ter o triangular, não vai ter um redondo. Mas ainda assim, você pode ser criativo. Aliás, quanto mais estrita for a criação, mais criativo você tem que ser, né? E aí os resultados podem ser bem positivos, né? Então, o design não tá feio, mas tá chato, tá monótono. Dá pra saber como é que vai ser o próximo Mac. E não precisa reinventar a roda toda vez, mas é legal ser criativo, né? Então eu fico bem feliz em ver que isso é assunto, sabe? Só de ser assunto já é alguma coisa. É melhor do que isso nem tá sendo considerado, né? Não lembrar que existe essa ponta solta aí que precisa resolver. Fiquei bem... Tô esperançoso. E é mais uma das coisas que não vai ser tão cedo que a gente vai ver resultado. A gente vai olhar pra trás e falar, nossa, é verdade, né? Olha quanto de coisa que aconteceu daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Dá pra esperar uma grande mudança agora, né? Mas olha o Liquid Glass, por exemplo. Dá uma melhoradinha de um ano pra cá, e é coisas que a gente, daqui a 2, 3 anos, assim como foi com o iOS 7, a gente foi aquela rejeição no começo, eu fui ajustando, olhando pra trás, nossa, é verdade, não é o quanto que evoluímos. Eu acho que vai ser uma coisa meio assim, mas que bom, deu um alívio, Felipe. Com certeza. De novo, os produtos são muito previsíveis, alguns estão ficando chatos na questão de design mesmo, então vai ser bom ter uma nova direção ali de alguém que decide mais, que talvez se empolgue mais com a escolha do hardware versus um cara de finanças que, né, não tá tão presente ali nessas escolhas. Então, fico curioso para ver o que o John Turnus vai fazer de legal, mas é isso que você falou, né, Marcos? Vai demorar um pouco até a gente ver mesmo ali os resultados. Uma coisa ou outra até pode aparecer de imediato, mas uma mudança mais radical, um panorama maior mesmo, a gente só vai observar daqui uns 2, 3 anos, que daí sim já vai tá mais consolidado ali, né, o John Turnus como CEO e tomando decisões dentro do dia a dia ali no desenvolvimento de produtos. Exato. Bom, impressões de vocês, críticas educadas, gigahertz.fm/feedback. Os links de tudo que a gente comentou aqui vocês encontram em gigahertz.fm/afonte/205. Também está no seu player de podcasts. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam as impressões, as opiniões, os comentários, as perguntas em gigahertz.fm/feedback. Obrigado a quem recomenda também o A Fonte, que ajuda de outras formas o podcast a seguir, chegando a mais ouvidos toda segunda-feira. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Lura o IA Sob Controle, e os meus textos vocês encontram no 9to5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.